Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Salvador. Hoje, domingo, dia 6 de setembro, vamos para o nosso culto coletivo da noite, celebrando ao Senhor. Espero no Senhor que todos os meus amados irmãos tenham tido um dia excelente na presença do Senhor. Vamos cultuá-lo? Para isso, vamos fazer uma oração invocatória. Eu quero fazer essa oração no Senhor. Deus Santo, rogo a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, nossos corações, e que nesta noite possamos prestar-te um culto mediante a pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. A Ti seja a honra e a glória através dele e para sempre. Amém. Meus queridos, eu quero enfatizar alguns avisos, entre eles, estamos num processo de transição para um retorno ao culto presencial. Para isso, a gente está com o conselho, conversando, ajustando alguns detalhes. No decorrer desta semana, a gente vai informar como isso vai acontecer. Porque mesmo sendo 50%, nós temos ainda restrições dentro desses 50%. Quero também trazer um outro aviso. Entre esse outro aviso, é exatamente que a gente continua desenvolvendo a nossa caminhada com chamada de vídeo, discipulado, exortando os irmãos a viverem na graça e no conhecimento do nosso Deus. Terça-feira, nós não teremos mais o nosso culto online. Aquilo que a gente já avisou dias passados, que eu até fiz uma confusão trocando com a quinta. Mas é terça. Terça-feira, nós não temos mais o nosso culto online, porque, pelo decreto, já conseguimos voltar presencialmente com as equipes, os grupos, porque são divididas em turmas, então não tem como ter aglomeração. Nesse sentido, então, Ministério de Homens, Ministério de Mulheres, Ministério de Mensageiras do Rei, Ministério de Embaixadores do Rei, todos esses ministérios já podem voltar. Nós estaremos no culto terça-feira, para a glória de Deus, né, de treinamento, de estudo e oração. E vamos ter um momento de oração, já agradecendo a Deus nesse encontro que teremos na próxima terça-feira, se Deus permitir, se Cristo não voltar antes. Então, já quero deixar você bem ciente disso, já vai avisando no grupo de WhatsApp, nós vamos estar divulgando e avisando aos irmãos desta feita. Quero outro aviso, continuar com o nosso culto familiar, nosso relógio de oração e a nossa leitura da palavra de Deus. Nesse cenário, então, quero encorajar meus amados irmãos agora, falando aqui alguns dos nomes. Entre eles, hoje eu não vou falar todos, hoje eu vou trabalhar apenas alguns que estão aqui, mas você vai sentir seu nome aqui na lista. Mas temos aí Margarida e Lorena, Eliana e Antônio, nosso irmão Eduardo e Lúcia, que são parentes do nosso irmão Del. Também aproveito o ensejo para dar um abraço à irmã Aida, a mãe de Del, o pai de Del. Parece-me que o pai de Del é seu Antônio, se não me falha a memória. Então, um forte abraço em todo esse pessoal aí, tá bom? Nosso irmão Binho, que está ali em São Paulo. Hoje, no momento de oração pelos enfermos, vamos orar até pelo sobrinho dele, que está melhor, está recuperado, mas está no processo de tratamento. Queremos agradecer a Deus por todos esses irmãos aqui, visitantes, que estão aqui na tela. Deus fortaleça a todos vocês. Quero orar agora pelos enfermos. Vou pedir a Marcelo para fazer essa oração. Eu acrescento hoje Michel, sobrinho de Binho, que está em São Paulo com Binho. Binho já deve vir também esses dias. Então eu quero pedir aos meus amados irmãos que estejam orando pelo retorno de Binho de São Paulo para a Bahia, ele que foi fazer a revisão, o tratamento. Então, orem já a Deus por isso. Tem aqui outros irmãos, entre eles os familiares de Pamela, Lídia, filha de Vera. Temos Jonas, Helena, de Elizabeth e demais irmãos. Kennedy já está bem melhor, graças a Deus. A gente daqui a pouco vai orar agradecendo. Vamos orar por esses enfermos e familiares com Marcelo. Ele vai nos conduzir a esta oração. Oremos. Amado Deus e Senhor nosso, neste momento, Pai, que te entregamos as nossas petições, obrigado, as nossas queixas, obrigado, as nossas necessidades, sim, rogando ao Senhor que faça sobre nós a sua vontade, Pai. Amém. Sobre as famílias destes teus servos e sobre eles também.
Amém, Senhor. Nós entregamos, Senhor, as vidas destes teus servos que estão enfermos, colocamos eles diante do teu altar, Pai. Amém. E te rogamos, Senhor, que perdoe-lhes os pecados, que derrame a sua misericórdia sobre eles e que, na medida da sua vontade, Pai, que eles sejam restabelecidos de suas condições, Pai. Amém, Senhor. No nome de Jesus, aquele que necessita de saúde, aquele que necessita de paz, de tranquilidade de espírito, Amém. aquele que está cansado mentalmente, Sim, aquele Deus. que está cansado fisicamente, Amém. aquele que está passando por dificuldades na família, em relacionamentos, que o Senhor entre com providência, Pai, Amém. neste momento, e que o Teu Santo Espírito possa ensiná-los a estarem firmes diante das adversidades, tendo a certeza de que é o Senhor quem nos sustenta. Amém. Obrigado, Senhor, por inclinar os Teus ouvidos às nossas orações, e assim nós intercedemos, pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Marcelo. Deus abençoe e fortaleça a cada um desses irmãos. Vamos orar pelos irmãos daqui, a gratidão a Deus por os irmãos que foram recuperados. Genilson, ele vai vir aqui à frente. Temos aí o pai de Silvana, sobrinho de Maís, o Luiz, o Rogério, o Rodrigo e o Kennedy. Esses são os irmãos por quem nós vamos orar, agradecendo a Deus nesse exato momento. Graças e paz, meus irmãos, vamos orar. Amado Deus, Pai soberano, fiel, conselheiro, nós agradecemos ao Senhor pelas misericórdias do Senhor, agradecemos porque o Senhor atuou na vida desses irmãos e lhe deu conforto em saber que eles estão sarados. Amém. Obrigado, Deus, pela ação do Senhor. Obrigado pelas providências que o Senhor tem tido para conosco. Amém. E assim nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Genilson. Deus o abençoe. Vamos para a nossa gratidão a Deus pelos irmãos que fazem aniversário no decorrer dessa semana. Vão fazer. Dia 7 nós temos Jesuína, no dia 8 Maria Soares, a irmã Grossa, no dia 8 também Giovana, no dia 10 Almir Santos e no dia 11 Maria Hilária. Esses são os irmãos que fazem aniversário no decorrer desta semana. Quero orar agradecendo a Deus por eles. Obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos. Fortaleça seus corações. A fé deles seja cada dia mais aumentada no Senhor e que a palavra do Senhor sempre os direcione no dia a dia de suas vidas por meio de Cristo Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, nós louvamos a Deus pela vida desses irmãos. Queremos, então, antes de até mesmo saudar, encorajar, aliás, eu quero encorajar meus irmãos, todos os amigos e irmãos do canal. Esses dias tivemos o professor Josanias, que também é pastor Josanias, ali em São Paulo, nosso colega há tempo aí, ele esteve conosco. Tivemos o Luciano Lisboa, a Poupe Pintos, Paula Pinto também, Pinto e Poupe Paula, ambos parece que são parentes, apresentando aqui, tiveram conosco nesse dia no canal. Muito obrigado a todos, Deus abençoe. Peço aos irmãos do chat aí, pelo chat, dê boas-vindas a esses amados irmãos em Cristo Jesus. Quero relembrar só algo sobre o encontro de terça. Os irmãos devem vir com máscara, conforme o decreto orienta e conforme o nosso processo de regulamento. O templo está já arrumado, adequado para os irmãos virem com álcool gel, etc. E então os irmãos devem vir com máscara. Aqui na igreja nós não entregaremos máscara, cada um deve trazer a sua, e aí então os irmãos participam do culto. O culto vai acontecer às 19h30 como nosso horário de costume. Também, se você faz parte do grupo de risco, você deve também cumprir com o regulamento e não vir. Se você tem aquela faixa etária que está no grupo de risco, ao mesmo tempo, se você também é uma pessoa que, mesmo sendo assintomática, mas está com o Covid, não deve vir. Se você também
está com alguma situação que requer cuidados, também você deve tomar assim, os cuidados necessários assim, para a gente cumprir com os decretos. Né, meus amados? Cumprir com o decreto, cumprir com a Bíblia. E a minha preocupação é cumprir com a Bíblia. Então, assim vamos fazer e glorificar o nome do Senhor. E paulatinamente, na medida que os decretos forem passados para nós, a gente vai fazendo as alterações devidas. Tá certo? Então, encorajo a todos os amados irmãos a que possam organizar desta forma. Eu quero, então, nesse instante, agora, pedir a meus amados irmãos que prestem muito bem a atenção, porque nós teremos a nossa nova caminhada aí com a campanha da fralda agora do novo bebê, sabe? Parece que é um novo Pedro, está chegando um Pedro aí, o filho de Pedro e Milka, e as irmãs, o Ministério de Mulheres e de Mães já estão numa nova campanha aí para as fraldas agora de Pedro, parece? Pedro Nicolas, é isso mesmo, irmã Gorete aqui está lembrando o nome, Pedro Nicolas. Então você quer trazer, você já pode aproveitando e durante toda essa semana. Parece-me que vai acontecer até o dia 26 de setembro, a entrega até o dia 26 de setembro, se você quer participar e pode participar dessa vez com o chá de fraldas de Nicolas, Pedro Nicolas, aí de Milka e Pedro, irmãozinho de João. Um forte abraço para o Pedro Nicolas aí, quando nasceu presencialmente, agora ainda está lá na barriga da mamãe. Forte abraço a toda a família de Pedro. Meus irmãos, nós hoje vamos começar a campanha de missões estaduais e eu quero também trazer um grande informe. Nós temos um trabalho e eu quero divulgar esse projeto do pastor Flávio. É um projeto de missões de treinamento para missões, muito bom, pelo Perspectivas. Se você quer conhecer um pouco mais do Perspectivas, pastor Flávio, entre no site do Perspectivas e você vai ver como funciona. É um excelente projeto também de missões voltado para várias culturas e desenvolver também um mentoreamento na área de missões. É fantástico. O pastor André nos trouxe boas indicações desse projeto aí do pastor Flávio, do Perspectiva, um trabalho missionário. Depois a gente traz mais detalhes sobre ele. Hoje nós vamos começar também a nossa campanha de missões estaduais e nós temos um tema, uma divisa. Eu quero pedir a todos que agora citem nosso tema divisa. O nosso tema é Eu Creio. Está aqui do lado, a gente vai pontuar agora. Eu Creio, a divisa da campanha de missões estaduais 2020. Disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. O texto mostra que todos aqueles que entendessem que Cristo era o Filho de Deus, e naquele cenário Jesus faz milagres para autenticar que ele é o Messias. Então ele estava mostrando que era possível as pessoas entenderem através dos sinais que estava ali verdadeiramente o Filho de Deus. E agora, nessa campanha nós temos um alvo. Então os ministérios de mensageiras, embaixadores, infantil, ministério de homens e mulheres devem se organizar para dar a sua oferta missionária e já proclamar o Evangelho em toda a Bahia, junto com o Ministério de Missões da Convenção Batista Baiana. O pastor Adelson, que é o presidente da nossa convenção, ele tem uma palavra motivadora sobre missões. Vamos ver um vídeo de 2 minutos dele, passando a palavra do presidente da Convenção Batista Baiana, encorajando nós baianos, igrejas batistas, para assim desenvolver o projeto de missões estaduais. Vamos ouvi-lo agora. Batistas baianos, a graça e a paz. Temos ouvido as palavras do Evangelho. Tudo é possível ao que crê. E diante de todas as manifestações do poder e do amor de Jesus Cristo, nós temos declarado que cremos. Eu creio, porque creio eu oro, porque creio eu contribuo, porque creio eu
compartilho, porque creio, eu vou ao campo missionário. Estamos desafiando a todos os crentes, estamos desafiando a todos os batistas baianos, a cada igreja, a cada liderança, a uma mobilização que seja a maior da nossa história diante dos desafios que vivemos no tempo presente. Essa será uma campanha de fé. Movidos pela fé, nós vamos afirmar que cremos em Jesus. Eu creio que só Jesus Cristo salva. Eu creio que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu creio na capacitação que vem no Espírito Santo. Eu creio que Deus vai suprir em glória todas as nossas necessidades. Eu creio que nós vamos avançar. Eu creio que vidas serão conquistadas. Eu creio que a igreja do Senhor vai sair fortalecida dessa crise. Movidos por fé, estamos lançando o desafio de mais uma campanha de missões estaduais. Tudo é possível ao que crê. Eu creio. E você? Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Deus seja louvado pela vida do pastor Adelso aí na frente da convenção durante esses dias, e vamos então encorajados, junto com ele e toda a convenção, desenvolver esse excelente projeto de missões estaduais. Então, já convoco os ministérios para esse projeto. Vamos, nesse instante, então, adorar o nosso Deus por meio de uma oração de confissão. A leitura bíblica em 1 Pedro 2,24 diz assim: Ele mesmo levou nossos pecados e seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2,24 mostra que em Cristo nós temos os nossos pecados perdoados. Por isso, também, através de Cristo, vamos confessar nossos pecados. Vou convidar o irmão Genilson, que logo em seguida continua também na chamada da oração. Ele vai orar agora pela confissão de pecados, pedindo graças ao Senhor. Vamos orar, meus queridos. Pai, nós reconhecemos que somos falhos, somos pecadores, reconhecemos os nossos erros e dizemos ao Senhor: perdoa-nos pela morte e ressurreição do Teu Filho Jesus Cristo. Nós solicitamos a Tua graça em favor de nós, porque nós somos falhos e pecamos contra o Senhor. Por isso, nós pedimos o Teu perdão em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Essa é agora a chamada adoração. E para isso nós vamos ler um texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 11, versículo 16. Apocalipse, capítulo 11, o versículo é o 16. Diz o seguinte: Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre o rosto e adoraram a Deus. O nosso Deus está sendo adorado lá nos céus. O nosso Deus está sendo reconhecido soberanamente. Por isso, nós vamos cantar ao Senhor com o ministério de louvor de todas as tribos. De todas as tribos, povos e raças, aquele que tiver juízo, louve ao Senhor. Então vamos juntos entoar este cântico de louvor e adoração de todas as tribos. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente
seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Maravilha, Cristo Jesus presente aqui, e a nós só nos cabe todos juntos fazermos dedicações com fidelidade ao nosso Deus. Nós temos aqui a chamada a dedicação, e a chamada dedicação ela diz exatamente que devemos consagrar, ou consagrados, devemos devolver dízimos e ofertas. Então queremos agradecer aos irmãos que estão devolvendo dízimos e ofertas, com a fidelidade para a manutenção da causa do reino de Deus enquanto perduramos nesta terra. Nós louvamos a Deus por todos os envolvimentos com fidelidade durante toda essa pandemia. Deus tem honrado a vida e a fidelidade, a caminhada da igreja cumprindo com as Escrituras. Quero orar agradecendo a Deus pelos dízimos e as ofertas devolvidos ao Senhor. Obrigado, Deus, por essa grande maravilhosa oportunidade que temos de dedicar a Ti com gratidão no coração pelo que o Senhor tem feito a nós. E nós temos, pelo Senhor também, não por nós mesmos, respondido com fidelidade na devolução de dízimos e ofertas para, ó Deus, o avantajamento do Teu reino, mostrando a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia às nações por meio do trabalho ininterrupto até a volta de Cristo. A Ti seja a honra, glória, louvor e adoração pela fidelidade de cada um dos irmãos de Tua igreja em Cristo Jesus. Amém. Bem, queridos, nós já cantamos, já trouxemos as informações, já fizemos os agradecimentos e agora nós vamos à chamada proclamação. Para isso, o texto é o Salmo 119, versículo 114, que diz: Tu és meu refúgio e escudo, espero na Tua palavra. Vamos então ouvir uma oração feita pelo nosso irmão Júlio e família. Graça e paz, amados irmãos. Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez reunidos para juntos estarmos atentos à palavra de Deus. E eu convido a todos os irmãos para juntos orarmos agora nesse momento, pelo momento da palavra. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, ó Deus, a Ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, ó Deus. Pois reconhecemos que não há outro Deus além de Ti. Só Tu és o Deus forte, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, ó Deus. Nesse momento, ó Pai, te pedimos pela Tua palavra que vai ser ministrada pelo Teu servo pastor Jair. Que essa palavra venha falar aos nossos corações, venha transformar os nossos corações. Também te pedimos por aqueles novos decididos, para que eles possam cada dia meditar em Tuas palavras, ó Deus. Para que a Tua palavra venha ser o sustento, venha ser o alimento, para no momento das tribulações, no momento das dificuldades, eles possam ter refúgio na Tua palavra, ó Deus. Pois a Tua palavra nos garante a vitória, nos garante a salvação, ó Deus. Ó Deus, usa o Teu servo pastor Jair, para que ele seja usado a cada dia pelo Teu Espírito Santo, e que nesse momento, ó Deus, a Tua palavra venha falar verdadeiramente e transformar todos os nossos corações, ó Deus. E aqueles que estão ouvindo nesse momento, ó Pai, que vão ouvir a Tua palavra, que ainda não tiveram a oportunidade de Te servir, que a Tua palavra ela faça
o rebuliço no coração de cada um deles, e que a Tua palavra transforme cada um, ó Deus, para que a Tua palavra venha a cada dia estar sendo o nosso alimento e o nosso sustento, ó Deus. Graças te rendemos louvores, te adoramos, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito obrigado, nosso irmão Júlio e família. Que o Deus continue abençoando a você e toda a sua família. E agora, queridos, abram seus olhos, seu coração, seus ouvidos e ouçam a palavra do Senhor. Obrigado, irmão Genilson. Nós vamos prosseguir, queridos, celebrando o nome do nosso Deus com todo o nosso coração e com toda a nossa gratidão a Ele. Hoje nós estamos no texto de Apocalipse capítulo 11. O texto de Apocalipse capítulo 11 vai nos conduzir a vivermos plenamente o Evangelho em qualquer que seja a circunstância, pela fidelidade da igreja através do encorajamento do Cordeiro. Vamos fazer a leitura do texto nesse instante, entendendo os princípios da palavra do Senhor para os nossos corações. Deram-me um caniço, semelhante a uma haste, e me disseram: levanta-te, mede o santuário de Deus, o altar e os que nele adoram, mas deixa o pátio que está fora do santuário. Não meça, porque foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Considerei as minhas 2 testemunhas, que profetizem durante 1260 dias, vestido de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras, os 2 candelabros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém quiser lhes causar dano, de sua boca sairá fogo que devorará os seus inimigos. Pois se alguém quiser lhes causar dano, certamente será morto. Eles têm poder de fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e também para ferir a terra com todo tipo de praga, quantas vezes quiserem. Quando concluírem seu testemunho, a besta que surge do abismo as atacará, vencerá e matará. Seus corpos ficarão estendidos na praça da grande cidade, espiritualmente chamada Sodoma e Egito, onde também seu Senhor foi crucificado. Pessoas de vários povos, tribos e línguas e nações verão seus corpos durante 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão sobre eles e comemorarão e enviarão presentes uns aos outros, pois aqueles 2 profetas atormentavam os habitantes da terra. Depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo de Deus entrou neles e eles ficaram em pé, e os que viram foram tomados de grande temor. Então ouviram uma voz forte do céu que dizia: subi para cá. E eles subiram ao céu em uma nuvem, e seus inimigos os viram. Naquela mesma hora, houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade caiu, e foram mortos 7.000 homens no terremoto. E os demais ficaram atemorizados e deram glória a Deus do céu. Segundo ai passou, o terceiro ai está por vir. Deus seja louvado. Como nosso irmão Júlio já orou com a família, nós vamos prosseguir ouvindo a palavra do Senhor, nosso Deus. Nós vamos entender a caminhada do capítulo de número 11. E a gente vai verificar que nessa caminhada do capítulo de número 11, nós temos uma proposta excelente. E o capítulo 11, na verdade, de Apocalipse, ele agora é ainda um interlúdio antes do toque da 7ª trombeta. O que está acontecendo semelhantemente o que a gente viu entre o 6º selo e o 7º selo. Há um interlúdio que é o capítulo de número 7.
E nesse interlúdio a gente viu lá a igreja preservada em meio ao juízo e a igreja martirizada também triunfada por meio de Cristo. Agora a gente está exatamente entre a sexta e a sétima trombeta. Vimos no capítulo 10 sobre o anjo forte com um livrinho na mão e como João recebeu a ordem de comer o livro depois de profetizar. Profetizar aqui, não como muitos pensam e como hoje em dia às vezes estamos até, muita gente está até pontuando a ideia de dizer, Deus mandou dizer, não, aqui é a ideia de profetizar, a ideia de proclamar e anunciar o evangelho, de dizer aquilo que está nas Escrituras, ou dizer aquilo que o Senhor estava revelando agora, no caso, a João, e que é o livro de Apocalipse agora. E aí, proclamar a palavra, João exatamente faz isso, ele proclama a palavra ainda está sendo pregada antes da sétima trombeta, e isso é um grande sinal de graça antes do juízo. O juízo final, na verdade, ele vem, mas antes da vinda dele. Nunca o juízo de Deus é sem misericórdia. E Deus, então, antes do juízo final, está proclamando a sua palavra. E hoje a igreja está proclamando o livro de Apocalipse e todas as Escrituras. Isso significa dizer que a igreja é um agente de Deus para proclamar o evangelho às nações antes do juízo final. O juízo de Deus nunca é sem misericórdia. Por isso que antes dele chegar à igreja, por meio da ordem de Cristo, está aqui proclamando. Ao mesmo tempo que a palavra proclamada pela igreja, pelos seus fiéis obreiros aprovados, ela proclama misericórdia, também ela traz juízo, a mensagem de juízo, porque ela anuncia o juízo na vinda de Cristo, mas anuncia também a sua misericórdia. Eis o porquê, então, a palavra, no cenário do capítulo 10, ela é doce e amarga. Doce para quem a proclama, mas, ao mesmo tempo, é amarga para quem a rejeita. Rejeitar a palavra é rejeitar o Cordeiro. Rejeitar a proclamação do Evangelho é rejeitar a Jesus Cristo como Filho de Deus. Então essa palavra, ela traz vida, mas também ela traz juízo. Ela mostra a graça de Deus, mas ela mostra também a sua condenação por meio da ira do Cordeiro. Veremos agora então no capítulo 11, o triunfo das duas testemunhas, apesar delas serem mortas pelo império opressor das trevas, pela besta que sai do abismo, o agente de Satanás. Deus então as preserva, mesmo diante dessa opressão que acontece no capítulo 11, num cenário de interlúdio entre a sexta e a sétima trombeta. As duas testemunhas, elas são preservadas, mas depois martirizadas, mas consequentemente a gente vê o triunfo dessas duas testemunhas. De que maneira então Deus as preserva, como a Bíblia mostra? Ressuscitando-as e reerguendo-as, levando-as até o céu, diante de seus opressores, conforme os versos 11 e 12. Diante desse cenário, eu quero apresentar a grande ideia desse texto. A grande ideia do capítulo de número 11, do versículo de número 1 até o versículo de número 14, é exatamente: Deus mostra misericórdia e o triunfo de suas testemunhas em meio ao juízo de seus opressores. Anote: Deus mostra misericórdia e o triunfo de suas testemunhas em meio ao juízo de seus opressores. Essa é a proposta do capítulo 11, de 1 até o versículo de número 14. Do versículo 1 ao 14 a gente tem então umas cenas. Vemos essa grande ideia em 4 pequenas cenas. Essa grande ideia: Deus mostra a misericórdia e o triunfo de suas testemunhas em meio ao juízo de seus opressores. 4 cenas nos mostram essa grande ideia, o assunto desses versículos de 1 até
o 14. A primeira cena, de 1 a 2. A primeira cena, Deus separa o seu santuário do pátio dos gentios. Deus separa o seu santuário do pátio dos gentios. Esses são os versos 1 a 2. A grande ideia que vai ampliar o desenvolvimento do pensamento do autor. Como então agora a gente vai verificar Deus separa o seu santuário do pátio dos gentios? E como isso pode também ser atribuído e entendido à luz dos nossos dias? Primeiro que a gente precisa entender como Deus separa o santuário, o seu santuário, do pátio dos gentios. Primeira verdade que a gente vai verificar é o verso 1. O verso 1, Deus ele autoriza a medir o seu santuário com os seus adoradores. Aqui nós percebemos que o texto diz, deram-me um caniço semelhante a uma haste, e me disseram, levanta-te, mede o santuário de Deus, o altar e os que nele adoram. A primeira coisa que a gente percebe aqui é a medição do santuário. Medição, você sabe que a ideia clara é de separação. É para exatamente fazer a separação dos departamentos no contexto do santuário. E o que é interessante? Quando ele pede para medir o santuário, o altar e os que o adoraram, ali está falando daqueles que estavam lá glorificando a Deus. Ou seja, aqui o santuário é uma ideia clara dos que foram remidos e lavados pelo sangue. E quando a gente vai verificar o que é a ideia aqui do santuário? A ideia do santuário, se você voltar um pouco no capítulo de número 9, o versículo 15, isso está bem claro para a gente. Analise comigo Apocalipse, capítulo de número 7, versículo de número 15. Veja que quando aquela igreja que sai, aqueles irmãos que saem da grande tribulação, pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações, aqui no verso 13, no verso 14 e no verso 15, ele diz assim, eu respondi, meu Senhor, tu sabes, ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. No verso 15, olha a ideia de santuário. Por isso estão diante do trono de Deus, o serve de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá o tabernáculo sobre eles. Então, como nós vemos, a ideia de santuário é exatamente o local onde estão aqueles que foram remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, que no capítulo 7, os versos 13, 14 e 15, eles são aqueles que vieram da grande tribulação. Olha agora comigo no verso de número 1 do capítulo de número 11, ele fala que é medido o santuário de Deus, o altar e os que neles adoram. E a ideia de santuário é a ideia do local onde aqueles que foram remidos e lavados, aqui uma representação clara da igreja, porque é isso que a gente vai entender um pouquinho mais adiante. Portanto, é pedido para que haja uma medição e a ideia de separação. Agora veja o verso 2 que vai ampliar essa ideia de separação. Mas deixa o pátio que está fora do santuário, não o meças, porque foi dado aos gentios. E eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Mede-se o santuário de Deus, o altar e todos aqueles que o adoravam ao Senhor. Aqui é todos aqueles que estão celebrando ao Senhor por intermédio de Cristo, o Cordeiro. Aqui é uma ideia da igreja do Senhor. E agora, aqui nesse cenário, Deus separa o santuário do pátio do gentio. A pergunta é, por que Deus separa o santuário do pátio dos gentios? Por quê? Porque há essa separação entre o santuário de Deus e o pátio dos gentios. O templo de Israel, na verdade, ele era dividido em repartições. Nós temos o Santo dos Santos, nós temos o lugar santo, nós temos o altar, depois a gente tinha o pátio dos sacerdotes, depois a gente tem o pátio de Israel, em seguida a gente tem o pátio dos gentios, ou pátio das mulheres, em seguida o pátio dos gentios. O pátio dos gentios também, aqui, na verdade, é uma grande superfície plana que rodeava o santuário e seus átrios exteriores.
Logo, na verdade, a gente tem uma repartição, e o termo, na verdade, gentil, a gente vai encontrar na Bíblia, ele é usado para referir-se àqueles que não pertencem ao povo de Deus, ou eles são pagãos. E eu lembro bem agora que lá no cenário de Marcos, capítulo de número 11, de 15 a 19, foi neste espaço que o segundo registro desse evangelho e dos outros evangelhos também, a gente vai encontrar Jesus expulsou os comerciantes. Eles estavam eles foram acusados de perverter o santuário do templo, porque eles estavam, na verdade, negociando lá, e eles foram expulsos do pátio. E o que está acontecendo aqui é que há uma separação dos que adoram a Deus no santuário, diante do altar, do pátio dos gentios. O versículo 2 aqui está bem claro. Então, na verdade, aqueles que estavam fora. Talvez muita gente pense que aqui é a chance de proclamação do evangelho aos gentios. Também a gente pode entender que todas as nações, os gentios, eles são evangelizados, mas no cenário aqui do santuário de Deus, já tem uma representatividade, porque o santuário é uma ideia de todos aqueles que estavam de tribos, língua, povos e nações, adorando o Cordeiro, à luz do capítulo 7, versículos 13, 14 e 15. Então, o que pode ser aqui, o Velho Testamento, ele nos traz uma luz. Lá em Ezequiel, no capítulo 40, ele fala da restauração do templo profanado. E quando ele fala da restauração do templo que tinha sido profanado, lá em Ezequiel, capítulo 40, verso de número 5, o capítulo 42, principalmente, o versículo 20, na verdade, ele fala da situação, da medição do templo que fora profanado e que agora está havendo exatamente a separação. Eu quero ler com você Ezequiel, capítulo 42, o versículo de número 20. Vamos dar uma observada nesse texto. Ezequiel é o livro, capítulo 42, versículo 20. Observem comigo o cenário desse processo. Na verdade, a ideia da restauração do templo, proferida por Ezequiel, começa no capítulo de número 40. E no capítulo de número 42, o versículo 20, a gente encontra o seguinte ensino. Ele mediu os 4 lados, havia um muro ao redor de 500 varas de comprimento e 500 de largura para fazer separação entre o santo e o profano. Aqui nesse cenário, ele vai fazer medições separando o lugar sagrado do lugar profano. E como a gente percebe aqui, há uma medição e deixa-se separado o local, o pátio dos gentios, do local santo, do local do altar de Deus, do santuário e daqueles que adoravam. Não há uma mistura aqui, como em termos bíblicos no Novo Testamento. Gentios significam todos aqueles que não são convertidos, transformados. A gente encontra isso em Mateus capítulo 18. Em Mateus capítulo 18, quando fala do processo da disciplina, especificamente os versículos 15, 16 e 17, ele diz que aqueles que não observassem e não ouvissem a admoestação tinham que ser considerado gentio e publicano. Ele tinha que ser considerado afastado, separado. Na verdade, o que temos aqui é esse processo de separação. Parece até que o próprio livro de Apocalipse, ele nos traz também essa ideia. O próprio livro de Apocalipse fortalece esse fundamento quando ele fala da Nova Jerusalém, que é exatamente uma referência à noiva do Cordeiro, à igreja. Ele vai falar que essa noiva do Cordeiro, ela está separada daqueles que eram profanos. Posso explicar isso com calma? No capítulo 21, vá comigo, capítulo 21 de Apocalipse, a gente encontra, e aqui a gente precisa verificar como o livro apresenta a situação. No capítulo 21 de Apocalipse, a gente encontra os versículos 22.
Mas antes do 22, eu quero mostrar para você que o versículo de número 1 e 2, ele fala da noiva. Versículo 2, 21, 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva separada para o seu cordeiro. A noiva aqui, ela é separada, e a noiva aqui é mostrada como se fosse a própria nova Jerusalém. Veja que agora essa cidade, no capítulo ainda 21, versículo de número 22, observe, nela não vi santuário, na cidade, Nova Jerusalém, não vi santuário, pois seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela brilhem, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. 24. As nações andarão em sua luz, os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas não se fecharão de dia, e ali não haverá noite. Para ela virão a glória e a honra das nações. Nela não encontrará, olha só, não encontrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Aqui, na verdade, é uma ideia clara, que Deus ele está separando a sua noiva. Ele separa a sua noiva daqueles que não são sua noiva. Quem é a noiva? A noiva é uma representação de todos aqueles que receberam Cristo, que constitui a sua igreja, que constitui o seu santuário. Lembremos que santuário na Bíblia não está apenas se referindo a um templo, edifício, construções, mas todos aqueles que foram remidos, lavados, purificados pelo sangue do Cordeiro estarão com ele pelo século dos séculos. Portanto, aqui nós temos já exatamente a ideia clara: Deus separa o seu santuário do pátio dos gentios. Como podemos então já ver algum aspecto de aplicação para a nossa vida? O que simboliza então essa medição? Mesmo num período de juízo, Deus preserva a sua igreja. A igreja dele, ela é separada. O juízo não atinge a igreja. Lembre-se que estamos no interlúdio, no intermédio entre a sexta e a sétima trombeta. E aqui ele está separando a sua igreja está separada pelo sangue do Cordeiro. O mesmo acontece entre o intervalo do sexto selo e o sétimo selo. No 7:4, a gente verifica que antes do juízo chegar na sétima trombeta, no capítulo 8, a gente tem a igreja selada. E também em Apocalipse 22, antes do juízo final, lá nos últimos flagelos, a gente tem a igreja contada. Então, aqui, 11:1, 7:4 e 22:4, tanto o medir, o selar, como o contar, são figuras de proteção da igreja. No capítulo de número 7, antes do juízo, a igreja, ela é selada. No capítulo 11, antes da sétima trombeta tocar, a gente tem aqui agora também uma outra coisa muito clara: a igreja, ela é medida, ela é separada. No capítulo 22, antes dos últimos flagelos, versículo 4, a igreja, ela é contada, mostrando a ideia de separada, e ela não é atingida pelo juízo por causa do sangue do Cordeiro que a protege. Uma coisa é certa, João encoraja as 7 igrejas, mostrando que o juízo que agora está sendo derramado sobre as nações não atinge a igreja, porque o santuário de Deus que a representa em sua totalidade, ele é medido e ele é separado do pátio dos gentios, todos aqueles que são pagãos ou que não pertencem à igreja de Deus. Vamos para a segunda cena. Então, a primeira cena que mostra Deus, na grande ideia, Deus mostra misericórdia e o triunfo de suas testemunhas em meio ao juízo de seus opressores. A primeira cena mostra ele separando o santuário do pátio dos gentios. Ele separando o seu povo, mais uma vez, como a gente vê no interregno do sexto selo, antes do sétimo selo.
Agora, nesse interregno, nesse intervalo entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, a gente vê que a igreja também ela está separada diante do juízo. O juízo não a atinge. É assim que o texto começa. Mas ele dá uma sequência, e na sequência agora, dos versos 3 até o verso 6, a gente tem a seguinte grande ideia, ampliando a proposta maior do texto. Diz, Deus concede poder às suas testemunhas para profetizar. Do verso 3 até o verso de número 6, Deus concede poder às suas testemunhas para profetizar. É esse o cenário agora, do versículo 3 ao versículo 6. Deus concede poder às suas testemunhas para profetizar. Vejamos então como isso agora é desenvolvido. Como Deus concede poder às suas testemunhas para profetizar. De antemão, antes de explicar, já quero dizer, profetizar, aqui não é aquele chavão. Deus mandou dizer, meu servo, receba. Esqueça disso. Profetizar é anunciar aqui o evangelho, anunciar a revelação de Deus através do Cordeiro, pela ordem do Cordeiro. E João aqui está mostrando que essas duas testemunhas, elas recebem de Deus poder, para profetizar, para proclamar, para anunciar não só o Evangelho de Deus em Cristo, mas também isso já carregado com a ideia, o juízo está vindo, se arrependam, mudem de vida. Aqui agora veja que o verso 3, ele diz, concederei às minhas duas testemunhas que profetize durante 1260 dias, vestida de saco de pano, verso 3. E o verso 4 diz, estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Obviamente que aqui quando ele fala semelhante no contexto anterior, ele fala de 42 meses, aqui ele fala de durante 1260 dias, ele não está falando de uma literalidade, de um tempo literal, mas como lembramos, Apocalipse, ele sempre, no seu gênero, ele faz linguagem, ele traz linguagem figurativa, é do gênero apocalíptico, e nesse cenário aqui também, a gente percebe que as duas testemunhas, por um período de tempo, elas vão anunciar o evangelho, elas vão profetizar, elas vão proclamar. Tem uma coisa que é fantástica, também faz parte do processo do gênero apocalíptico, ele mesmo dá significado a alguns símbolos. Por exemplo, no verso 4 do capítulo de número 11, ele diz, estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Interessante que aqui as duas testemunhas são duas oliveiras e dois candelabros. E essas duas testemunhas, no verso 4, essas duas figuras são encontradas em Zacarias, no capítulo 4, de 1 a 7, referindo-se a Josué e Zorobabel, que anunciam a palavra no poder do Espírito Santo para restaurar Israel, que estava fora dos padrões de Deus. Então a gente encontra aqui, na verdade, essa ideia trazida lá de Zacarias 4, de 1 a 7. O livro, então, também aqui, ele começa trazendo a interpretação de candelabros, porque o próprio livro de Apocalipse começa falando que candelabros são igrejas. Se você observar comigo, no versículo de número 20, do capítulo de número 1 do livro de Apocalipse, você encontra o texto dizer, este é o mistério das 7 estrelas, que vi na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. A ideia de candelabro, às vezes tem versão que traz a ideia de cartiçais, eles trazem aqui como o significado, o próprio livro de Apocalipse traz esse significado. Se você observar no versículo de número 12 e 13, veja o capítulo 1, 12 e 13. Virei-me para ver quem falava comigo. Ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano, vestido uma túnica longa e faixa de ouro na altura do peito.
Quando a gente então vai para capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1, escreve ao anjo da igreja em Éfeso, assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Então, à luz do próprio livro de Apocalipse, candelabros significam aqui igrejas. Logo, eu não teria dúvida alguma de mostrar que essas duas testemunhas representam a ideia de igreja. Assim como nós vimos a ideia de santuário mostrar que é uma representação da igreja. Agora a gente vê que as duas testemunhas, que é uma ideia dos candelabros, o verso 4, estas são as duas oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor da terra. É muito interessante isso, afirmar inclusive que aqui são as igrejas, é uma ideia de a representação das igrejas, até porque, além do livro começar a mostrar essa interpretação, ao mesmo tempo nós encontramos 2 igrejas fiéis no cenário das 7 igrejas. A gente vê a primeira igreja fiel, é a igreja de Esmirna. E essas 2 igrejas, elas são fiéis e são orientadas a serem fiéis, inclusive até a morte, como está agora acontecendo aqui no capítulo 11. Essas 2 testemunhas vão ser fiéis. E a única coisa, humanamente falando, que vai parar é a morte. Só a morte, porque elas vão ser mortas. E elas vão ficar durante 3 dias e meio na praça. Porém, o que é que a gente verifica? No cenário do livro de Apocalipse, quando ele desenvolve as 7 igrejas, ele está também mostrando que tem 2 igrejas fiéis que não se corromperam, não se dobraram. Quer ver um exemplo comigo? Vamos voltar para o capítulo 2 de Apocalipse. O próprio capítulo 2 nos traz a ideia de 2 igrejas fiéis. Se você observar, por exemplo, a igreja de Esmirna, no capítulo 2, do verso 8 até o verso 11, essa igreja é uma das igrejas fiéis. E veja o que é que ela diz, o versículo 8, o verso 9, o verso 10. Escreve ao anjo da igreja em Esmirna, isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Conheço tua tribulação, a tua pobreza, apesar de seres rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Olha o que ele vai dizer agora no verso 10 do capítulo 2. Não temas o que hás de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para seres provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias, a ideia de período, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Aqui ele está mostrando a igreja de Esmirna, que mesmo apesar das suas poucas forças, ela tem sido fiel, e ele está orientando, encorajando o cordeiro, encorajando a ser fiel até a morte. Essa é uma igreja fiel, que não tem nenhuma falta encontrada nela. A segunda igreja fiel que a gente encontra aqui, é a igreja de Filadélfia, no 3, 7 a 13. No 3, 7 a 13, você encontra a igreja de Filadélfia. Nos versículos de número 8 até o versículo de número 9, você vê que também ele vai mostrar que é uma igreja de poucas forças, mas fiel, e fiel mesmo diante da sinagoga de Satanás. Olha o verso 8, o verso 9, capítulo 3. Diz, conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, tem poucas forças, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei-os da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mente sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Ele vai mostrar as 2 igrejas que não têm falta. E ele mostra que o trono de Satanás está atuando a semelhante de que agora a gente percebe no capítulo 11, que uma besta que sai do abismo, e a gente percebe no capítulo 13 que essa besta é uma ação satânica dentro do contexto do Império Romano. Agora a gente percebe que está atuando contra a igreja, as 2 testemunhas. E aqui nós temos uma coisa muito clara. Aqui a gente vai verificar que as 2 testemunhas, que também são chamadas de 2 candelabros, é uma referência à igreja de Deus. É uma referência à igreja de Deus. Existe nesses dias as igrejas fiéis, que não se corromperam, não entraram no liberalismo, não abandonaram o santo evangelho, é fiel diante de todo o sistema que existe nesse mundo corrupto, conduzido e seduzido
pelo príncipe das trevas. Na forma de pensar, a igreja fiel é aquela que maneja bem pela sua liderança o evangelho santo, o evangelho puro, não se dobra diante dos pensamentos da filosofia odierna, não se dobra diante do modernismo, não se dobra diante do pós-modernismo, não se dobra diante de todo o sistema que é contra a palavra de Deus na sua proclamação íntegra, fiel, sem adulteração. Aqui nós temos uma ideia clara da igreja pregando e anunciando, profetizando aqui, mais uma vez eu explico, é anunciando a palavra no mundo corrompido, porque ela é dada a autoridade por meio do Espírito Santo para proclamar o evangelho até a volta de Jesus. E a Bíblia é clara nisso, quando em Mateus capítulo 24 ela vai falar que quando o evangelho do reino for pregado ao mundo todo, às nações, virá o fim. E é isso que as igrejas estão fazendo. E as igrejas aqui, bem apresentadas por meio de João, sua testemunha ocular, agora ele vê e ele recebe a orientação para a ideia de que essas duas testemunhas, elas recebem autoridade, elas recebem poder, elas recebem autoridade do Cordeiro de Deus para proclamar. E durante esse tempo da proclamação, o que é que acontece? A gente vai verificar que ela, mesmo atormentada nesse cenário, ela não é destruída até que cumpra com a sua missão. Outra coisa que é interessante é o povo de Deus aqui é chamado em Apocalipse, no próprio livro, 12 tribos, 7 candeeiros, reis e sacerdotes, noiva do Cordeiro, Jerusalém celeste. Agora aqui ela é chamada de santuário de Deus e também de 2 candelabros, à luz de capítulo 1, versículo de número 20, como o Cordeiro está no meio dos candelabros ou no meio de suas 7 igrejas no cenário de Apocalipse. Essas duas então oliveiras, ou esses dois candelabros, são símbolo da palavra de Deus proclamada pela sua igreja fiel nos últimos dias, que compreende entre a primeira e a segunda volta de juízo de Jesus, quando vem com seu juízo final, definido e claro em todo o universo. Então veja aqui do verso 5 ao verso 6, essas duas testemunhas proclamando e profetizando, anunciando o Cordeiro. Veja que o verso 5 diz: se alguém quiser lhe causar dano, da sua boca sairá fogo, que devorará seus inimigos. Pois se alguém quiser lhes causar dano, certamente será morto. Elas têm poder de fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia. Têm poder sobre as águas para convertê-la em sangue. Também para ferir a terra com todo tipo de praga, quantas vezes quiserem. Aqui a gente sabe que temos uma linguagem simbólica em Apocalipse, e a ideia aqui, a igreja será indestrutível até completar a sua missão. As duas testemunhas, os 2 candelabros, elas não serão destruídas até completar. Veja que não está dizendo que a igreja faz, está dizendo que se caso, tem umas partículas condicionando, ela tem poder de fechar o céu para que não chova. Veja que o verso 5 diz: se alguém quiser lhes causar dano, de sua boca sairá fogo, que devorará seus inimigos. A ideia mais clara aqui é exatamente aquilo que acontece lá num juízo com Moisés. Moisés ele vai provando que ele é um enviado de Deus. E ele vai provando isso com sinais. Antes do juízo sobre os egípcios, antes do juízo sobre as nações, a nação egípcia, sobre os ímpios, Moisés ele vai mostrando que ele é um enviado de Deus. Ainda que Faraó tentasse destruí-lo de todas as formas, ele não consegue. E ele então só tem uma alternativa: esperar o momento certo, quando o juízo de Deus chega e libera todo o povo pelo anúncio do seu mensageiro, que é Moisés naquele contexto. Nesse cenário, a igreja aqui ela será indestrutível até que completar o seu trabalho. A gente percebe que no cenário do Antigo Testamento é assim. Elias ele não é destruído até completar seu trabalho, ele não é morto até completar, ele não é levado até completar. Jeremias, ele inclusive é jogado numa cisterna.
No Novo Testamento, Pedro é preso, lançado em prisões, mas não morre antes de completar toda a sua missão. O apóstolo Paulo é um caso claro disso. Ele vai até para uma masmorra, para um cárcere, morre decapitado, mas ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E ele só morre naquele dia, mesmo diante de tantas lutas, à luz lá de 2 Coríntios capítulo 11, verso 22 a seguir. Ele diz que passou naufrágio, passou frios, passou tanta coisa. A igreja e seus líderes, eles passam muitas lutas nesse período aí da ascensão de Cristo até o retorno dele. Mesmo assim, ninguém consegue destruir a igreja de Deus, o povo de Deus, as testemunhas de Deus, os anunciadores das boas novas. Então o que é que nós temos aqui no verso 3 até o verso 5? Deus concede poder às suas testemunhas para profetizar, para anunciar o seu reino, para anunciar a sua glória. Vamos verificar então como a gente pode trazer alguns aspectos aplicativos para os nossos corações na noite de hoje. A igreja, ela cumpre a sua missão, ou a missão de Deus no mundo, proclamando o evangelho no poder do Espírito Santo, antes do juízo final, antes do toque da última trombeta, antes de vir os anúncios finais, dos últimos anúncios de juízo de Deus. A igreja, no poder do Espírito Santo, ela está fazendo isso nesse período dos últimos dias, que compreende entre a primeira volta, a primeira vinda de Cristo, melhor dizendo, e a segunda vinda de Cristo. A igreja, ela está proclamando o evangelho, está sendo martirizada, é verdade, está sendo hostilizada, é verdade. A gente tem notícias do povo de Deus, dos crentes morrendo no mundo, em vários países, principalmente os comunistas, onde o evangelho é proibido de ser pregado, onde as pessoas não têm liberdade de adorar. É bem verdade, aqui no Brasil ainda temos, aparentemente ainda temos, mas a gente percebe que cada dia mais uma mordaça está se tentando colocar na boca da igreja cristã. Cada dia mais está se tentando fechar a voz daqueles que proclamam o evangelho a título de muitas ameaças. O que é que a gente percebe nesse cenário então? A igreja, mesmo diante desse período, desse cenário tão hostil, opressor, ela está proclamando a graça de Deus, está proclamando a graça de Deus com graça, com misericórdia, antes do juízo final. É bem verdade, ela não é ouvida. A maioria das pessoas não querem ouvir a Bíblia. Tiraram a Bíblia das escolas, tiraram a Bíblia dos lares, tiraram a Bíblia dos conceitos, mas não adianta, mesmo tirando a Bíblia de muitos lugares, o Evangelho de Deus pelas igrejas sérias e os líderes fiéis nunca deixará de ser pregado. Assim a gente percebe que no cenário do Antigo Testamento, como o fogo do juízo e a condenação que saíram da boca de Jeremias 15:14, devorando assim os inimigos de Deus, assim também a igreja ela anuncia o juízo de Deus aos ímpios. E quando a igreja proclama o evangelho, querido, a gente tem uma faca de 2 gumes, sabia? Porque o evangelho, ele sara os que ouvem, mas ele destrói com os que rejeitam. O evangelho de Deus, a palavra de Deus, ele sara, o evangelho de Jesus Cristo, ele cura o homem da condenação do pecado, mas aqueles que rejeitam o evangelho de Cristo e o seu enviado, o seu cordeiro, o cordeiro de Deus que é o próprio Cristo, esse evangelho traz juízo. O evangelho é uma faca de 2 gumes. Ela corta explicando graça, mas ela corta dizendo: vem juízo, vem juízo. Portanto, o que é que a gente percebe? Quando a igreja proclama o evangelho, também ela proclama o juízo. Quando a igreja ela proclama a palavra, ela proclama a ideia de que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, mas ela também diz que o Cordeiro vem com ira. As duas coisas estão implícitas automaticamente. Quando a igreja proclama, ela exala, como diz Paulo no seu evangelho, somos perfume de vida para a vida e aroma de morte para a morte, segundo aos Coríntios 2,16. O evangelho está sendo proclamado em uma sociedade hostil, onde tudo que diz respeito a Deus é hostilizado pela mídia. Você quer ver uma coisa? E eu digo aqui com toda clareza,
Toda a mídia é contra o evangelho. Não tiro uma mídia, nenhuma mídia, até as que se dizem evangélicas, no cenário da TV aberta, nenhuma, absolutamente uma, é a favor do evangelho. Quando é aquela que diz que é cristã, proclama o evangelho da facilidade. Esse é um outro lado, é a vertente dos falsos profetas. Mas quando é aquela que não abre nenhuma mão e não quer nada do evangelho, e quando fala do evangelho só fala denigrindo. Todos os seus programas é contra tudo aquilo que o evangelho fala. Se vende tudo na TV, na mídia aberta. Relacionamento de homem com homem e contra o evangelho. Relacionamento de mulher com mulher contra o evangelho. Se mostra então namoro promíscuo entre jovens, adolescentes, tudo é permitido, toda forma de amar é possível contra o evangelho. Nós temos um liberalismo, aí o pós-modernismo, dizendo tudo é aberto. Olha, se então hoje a pessoa casar e na semana seguinte de divórcio, a mídia proclama isso com muita naturalidade contra o evangelho. Não existe mídia a favor da palavra. Um ou outro que ganha dinheiro vendendo assim partes para se proclamar o evangelho. E assim mesmo tem alguns que quando proclamam na mídia aberta, não todos, tem alguns tirado bem pouquinho, que ainda na mídia aberta se fala com fidelidade ao evangelho. Mas tem outras que não. Portanto, o que é que a gente vai aqui entender? A igreja ela está num cenário de proclamação completamente hostil. Ela é rejeitada, ela é hostilizada o tempo todo. A igreja, mesmo diante de todo esse cenário, de toda a perseguição, de século a século, de tempo a tempo, até hoje, ninguém conseguiu destruir a igreja. Antes dela completar toda a proclamação, ninguém consegue destruir. Sabe por que a igreja ela é indestrutível, humanamente falando. Terrenamente falando, até completar a sua missão. Ninguém pode mudar o papel da igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno em Mateus não prevalecerão contra a igreja de Deus. Ou seja, ela vai cumprir com o papel do Cordeiro. O Cordeiro a deixou para proclamar o evangelho e sua liderança espiritual para anunciar com fidelidade. Tentaram tirar a igreja de circulação em todos os sentidos. Nos países comunistas, Nero tentou matar os cristãos de tudo que foi forma. A igreja está viva, mesmo no período da pós-modernidade, onde tudo é relativo e não existe absoluto. A igreja está aqui, proclamando o evangelho. São os 2 candelabros. Com fidelidade, aqueles que amam as Escrituras e a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, o que é que a gente agora tem na terceira cena, que vai de 7 até o versículo 10? Indo para o aspecto final, lembre-se da grande ideia. Deus mostra a misericórdia e o triunfo de suas testemunhas em meio ao juízo de seus opressores. E agora ele vai ampliar mostrando isso. Primeiro a gente viu, Deus separa o santuário do pátio dos gentios, 1 a 2. Segundo a gente viu, de 3 até o verso 6, Deus concede poder às suas testemunhas para profetizar ou anunciar o seu evangelho. Agora de 7 a verso de número 10, Deus permite a morte de suas testemunhas pela opressão satânica. Porque agora dos versos 7 a 10, as 2 testemunhas são mortas. E passam 3 dias e meio na praça, sendo hostilizada. Fizeram até comemoração. Celebraram sobre a igreja morta. Celebraram sobre a igreja que tinha sido destruída, aparentemente. A aparente destruição da igreja pelo sistema satânico. No cenário de Roma, isso foi muito forte. A perseguição romana às igrejas, naquele contexto das 7 igrejas, foi ferrenha. Mas nenhuma perseguição destruiu com a igreja. João está encorajando, mostrando algo tremendo. Primeiro, encoraja as igrejas dizendo, vocês são separadas. Segundo, encoraja a igreja dizendo, exatamente, vocês têm poder de Deus para testemunhar nesse sistema opressor, diante desse quadro de opressão. Terceiro, ele vai mostrar a igreja martirizada. E num cenário de Apocalipse a gente vê os irmãos sendo mortos por causa da palavra e do testemunho
aqui nós temos as duas testemunhas sendo mortas por causa de quê? Da palavra e do testemunho. Vejam então do verso 7 ao verso 10. Quando concluiu o seu testemunho, ou seja, a igreja aqui no cenário das duas testemunhas, dos dois candelabros, ela vai concluir, a ideia é conclusiva, ela vai concluir o seu testemunho. Mesmo o sistema opressor atuando sobre ela, tem uma ideia clara. Quando elas concluíram o seu testemunho, a besta que surge do abismo as atacará e vencerá e matará. E aqui eu quero mostrar exatamente, a igreja passa por martírio, gente. E martírio é a ideia exatamente de ser morta. A igreja, ela aqui é atacada pelo sistema. Parece até que a igreja foi morta. Dias atrás, discutindo esse assunto com um colega, e a gente conversando sobre o cenário do texto, a gente percebeu o seguinte: vai chegar um dia em que a igreja de Cristo, ela sai da terra, não tem mais um momento de testemunho dela. E aqueles que desejarem ouvir não vão mais ouvi-la, porque eles mesmos mataram. A igreja sai de cena, cada dia com o liberalismo, com o pós-modernismo, parece que as igrejas fiéis estão saindo de cena. Porque a igreja da moda hoje é a igreja que entusiasma as pessoas. Eu confesso para você que esses dias tenho ficado muito triste quando tenho tentado, às vezes, em algumas igrejas que até parecem ser sérias, quando a gente vai verificar o sistema de culto, a liturgia, a pregação. É igual aquele sermão que o cara prega de 3 pontos. Quando lê o texto, o cara lê o texto, foge do texto, nunca mais volta para o texto. Perderam-se a fidelidade às Escrituras. O culto que vale hoje é o culto do entretenimento, o culto do agrado do filho, o culto do agrado do adolescente, o culto do agrado o jovem, o culto do agrado a A, do agrado a B, do agrado ao rico, do agrado ao pobre, do agrado a ala A, do agrado a ala C. Precisamos entender que o culto que agrada tem que ser o culto para Deus, tem que ser um culto dirigido para Deus e não centrado nos homens. E aí a gente tem aqui nesse cenário agora que seus corpos eles ficaram estendidos na praça, na grande cidade. E aqui a gente vai mais uma vez, o próprio livro traz a explicação espiritualmente chamada de Sodoma e Egito. Quando ele fala espiritualmente, ele está dando um significado espiritual, não um significado literal. E quando ele diz que essas duas cidades onde a igreja ela foi colocada, onde os dois corpos, melhor, os dois candelabros foram estendidos, as duas testemunhas foram colocadas, diz que espiritualmente essa cidade chamada Sodoma e Gomorra, onde também o seu Senhor foi crucificado. A ideia de que as suas testemunhas, as testemunhas do Cordeiro, a semelhança do Cordeiro, foi martirizada, passou por sofrimento por causa da fidelidade a ele. Essa cidade aqui também não é literal. As pessoas aqui são pessoas que mostram a ideia da cidade, são cidade que mostra a ideia de uma figura, de um cenário de oposição a tudo que é de Deus. E essas pessoas de vários povos, tribos, línguas, nações, verão seus corpos durante 3 dias e meio e não permitirão que eles fossem sepultados. Eles ficaram lá, diz o texto, e os habitantes da terra se alegrarão sobre eles e comemorarão. Enviarão presentes uns aos outros, pois aqueles 2 profetas atormentaram habitantes da terra. Qual é a ideia de 2 profetas atormentar? A palavra de Deus pregada, ela incomoda as pessoas. Tem gente que hoje, às vezes abre até a prerrogativa de que quando você vai pregar o evangelho, você está fazendo uma discriminação a ela. Se você pregar para uma pessoa, por exemplo, que vive no cenário do processo do homossexualismo, essa pessoa diz que você está sendo uma pessoa que está discriminando.
E às vezes quer até tirar o seu direito de também, como ela tem o direito de ir e vir e de pregar as suas filosofias, as suas ideologias, você não tem o direito mais de pregar o seu evangelho, porque se você pregar o evangelho para uma pessoa e dizer para ela, olha, a Bíblia condena essa tua forma de vida, essa pessoa pode levantar um processo contra você. Aqui a gente percebe que temos as duas testemunhas anunciando. E as duas testemunhas, elas são preservadas até concluírem aqui o seu trabalho. Em várias nações, aqui a gente percebe o processo da igreja anunciando. Mas ao mesmo tempo, a semelhança do Salmo 2. Nações e toda a força das trevas se levantam contra o Senhor e seu ungido. Aqui se levanta contra as testemunhas do Senhor, que anunciam o Evangelho, que proclamam o Evangelho. O mundo sempre teve a pretensão de destruir a igreja de Cristo. As perseguições desde o começo visaram banir a igreja e calar sua voz. Homens ímpios nos dias de hoje odeiam a igreja. Porém, Deus permite a morte de suas testemunhas pela oposição satânica, porque aqui é por meio da força das trevas. Como nós aplicamos isto? Primeira verdade. O Senhor sempre protegeu suas testemunhas ao longo da história. Jeremias numa cisterna. Paulo até combateu o bom combate, acabar a carreira. Também ele protegerá a sua igreja, ele preservará a sua igreja, até ela dar testemunho a todas as nações do evangelho do reino, e então virá o fim, então virá o juízo final. A vitória do mundo sobre a igreja, ela será passageira e infundada. Aparentemente parece que o mundo está dominando os princípios de Deus e que a igreja não tem voz na sociedade odierna. No mundo inteiro, aparentemente parece que a igreja perdeu o seu foco, perdeu o seu poder, perdeu a sua autoridade. Mas uma coisa é certa, até o juízo final, nós como servo de Deus, igreja de Deus, devemos proclamar com fidelidade a mensagem do Evangelho, porque está proclamando misericórdia às nações. Finalmente, de 11 até o verso de número 14, Deus mostra o triunfo de suas testemunhas face à derrota de seus opressores. Veja que a grande ideia é Deus mostra misericórdia e o triunfo de suas testemunhas em meio ao juízo de seus opressores. E a gente termina exatamente com essa proposta. Do 11 até o versículo número 14, Deus mostra o triunfo de suas testemunhas face à derrota de seus opressores. Aparentemente, Satanás e todo o seu sistema, o império do contexto e todo o seu sistema, achou que tinha destruído a igreja. Mas observe agora do verso 11 até o verso 14. Depois de 3 dias e meio, que também aqui, mais uma vez, representa uma ideia simbólica, não uma ideia literal. Um espírito de vida, vindo de Deus, verso 11, entrou neles e eles ficaram em pé. E os que o viram foram tomados de grande temor. Veja, verso 12. Então ouviram uma forte voz do céu que lhes dizia, subi vós para cá. E eles subiram ao céu em uma nuvem, e ele e seus inimigos os viram. Aqui agora a gente vê as duas testemunhas que foram mortas, que passaram 3 dias e meio lá na praça. Elas são ressuscitadas. Essa cena a gente viu semelhante lá no cenário do interlúdio entre o 6º selo e o 7º selo. Porque a igreja que foi atribulada e passou pela grande tribulação, ela reinou em Cristo lá nos versos 9 a 17. Agora a gente verifica que a igreja que foi morta no interregno entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, ela que foi morta pela besta lá que sai do abismo, e aqui é uma figura do império das trevas seduzido por Satanás. A gente verifica que mesmo depois da morte, do martírio das duas testemunhas, que são 2 candelabros, que representa a igreja que passa pela grande tribulação, pelas lutas e provações,
a gente percebe que aqui ela vai triunfar. E o que é interessante é que o verso 13 diz: naquela hora, na hora que o Senhor veio, chamou as duas testemunhas, ressuscitando-as diante de todos. Veja o que é que acontece. Naquela mesma hora, houve um grande terremoto. Aqui é algo interessante. E a 10ª parte da cidade caiu, e foram mortos 7.000 homens num terremoto. É antes ainda do toque da trombeta final. E aí a gente vê que o juízo está sendo aqui colocado de forma clara sobre os opressores da igreja. Os que martirizaram a igreja depois da ressurreição das duas testemunhas, aqui também eles são acometidos pelo juízo. Isso era encorajador para as 7 igrejas do contexto, porque as 7 igrejas do contexto estão clamando por justiça diante de Deus, do altar de Deus, para os seus opressores, para os que cometeram atrocidades contra ela. E o Senhor está encorajando aquelas igrejas dizendo: o Senhor no controle vai dar vitória e triunfo para vocês, mas vai também trazer juízo sobre os seus opressores. Então, diante desse cenário, aquela parte ainda que não tinha sido morta, veja o verso 13, e os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. E o segundo ai passou, e o terceiro está por vir. Aqui nós temos agora o cenário da igreja triunfal, porque termina assim. Começa o texto mostrando que a igreja está separada, e termina o texto dizendo: a igreja foi ressuscitada, a igreja triunfou. Aqui era encorajador para as 7 igrejas. Isso é encorajador para os nossos dias. Precisamos então fazer algumas aplicações. A igreja que experimentou a comunhão no sofrimento de Cristo, agora experimenta o poder de sua ressurreição. Em conexão com a segunda vinda de Cristo, serão restituídos à igreja a vida, a honra, o poder, a glória. O que é que nós temos nesse cenário? A vinda de Cristo e a ascensão de Cristo também, ela vai ser visível. Os inimigos da igreja do Senhor verão a vinda do seu Senhor, verão a vida de Cristo e também do triunfo da sua igreja, apresentado, demonstrado pelo seu Cordeiro. Isso era encorajador para a igreja daqueles dias. E isso deve ser também encorajador para nós neste momento. Finalizo. João encoraja as testemunhas martirizadas, as igrejas martirizadas, mostrando-lhes seu triunfo apesar do martírio. A igreja, ela está enfrentando um grande ciclo de perseguição no cenário da história de Apocalipse. E ela consegue ser uma igreja perseverante quando ela percebe o Cordeiro atuando e dando a ela autoridade em meio a todo o império das trevas e a todo o império da impiedade que a massacra. Portanto, algumas aplicações gerais para nós. A igreja não é destruída pela morte do sistema satânico. Ela triunfa apesar da morte. E aqui a cena mostra um momento da igreja no intervalo antes do juízo final, proclamando, mas ao mesmo tempo sendo martirizada. Mas a cena final é que é gratificante. Essa igreja, ela triunfa, ela ressuscita, ela é locada aos céus para viver eternamente com o Senhor. Quero lhe encorajar dizendo algumas verdades que precisam ser muito claras para os nossos corações. Assim como a grande tribulação não destruiu a igreja, que teve suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, 7,14, nós temos aqui também a besta que surge do abismo, não vence a igreja quando a mata. A igreja morta e martirizada, muita gente hoje até dizendo: pastor, está passando a igreja lá nos países de tortura, que torturam os crentes. Olha, a igreja fiel morta. Ela não é destruída, ela é promovida. Ela triunfa depois de 3 dias e meio. Aqui está o texto no verso de número 11. Temos também aqui uma resposta ao clamor dos santos. Então todos os santos e mártires, os que sofreram, têm sido encorajados com a certeza da ressurreição. O que encoraja então os crentes é exatamente a certeza da ressurreição. Por isso eu posso dizer na noite de hoje: a morte por coronavírus,
a morte por qualquer tipo de pandemia, que cesse essa, que venha outra, porque é o cenário da caminhada até o juízo final. A morte não deve ser desmotivação para o crente. Não deve colocar o crente lá para baixo. A morte de um crente, a morte daqueles que servem ao Senhor, seja por ataque cardíaco, seja por qualquer situação, seja pela hostilidade da sociedade opressora, seja pelas circunstâncias odiernas mais variadas que você possa aqui agora poder imaginar. Não pode destruir a coragem, a certeza, a convicção do povo de Deus, da Igreja Batista Nova Aliança, ou de qualquer igreja que serve a Cristo com fidelidade. Portanto, o que é que temos aqui? Todos os santos e mártires têm sido encorajados com a certeza da ressurreição, do arrebatamento, da glória celestial. Esta é a nossa bendita esperança. Essa é a nossa bendita esperança. Temos um grande ato da Igreja de Deus aqui. As testemunhas são sacrificadas para mostrar ao mundo a misericórdia de Deus antes do juízo. Jesus, antes de ser o Cordeiro da ira, no 6, de 1 a 7, ele é o Cordeiro da graça, João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A igreja, antes de sair da terra, desse mundo hostil, ela testemunha do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas que vai trazer o juízo sobre o mundo. Meu encorajamento para você, irmãos, a semelhança de João naqueles dias, não importa o que aconteça conosco, não importa as lutas que passemos, as dores pessoais, no cenário odierno passageiro, os problemas com filhos, os problemas financeiros, os problemas com depressão, o problema seja qual for. O que encoraja você não é uma medicação que você toma para dormir temporariamente, mas é a certeza de que você em Cristo ressuscitará, estará na glória, triunfará. Depois da morte vem a ressurreição, e ela é garantida por causa do Cordeiro que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. A você que está nesses dias fora do Evangelho, a você que ainda não ouviu o Evangelho, não ouviu Cristo, ouça antes dos anúncios da última trombeta. Ouça antes que seja tarde demais. Ainda a igreja estará aqui na terra, proclamando ao homem, à sociedade de uma forma geral: Cristo vem, se arrependam, abandone os seus pecados antes da última trombeta. Antes da última trombeta. Minha oração e esperança é que você ouça o Evangelho de Cristo. Nós vamos cantar. A mensagem da agora à noite é Rei das Nações. Vamos adorar. Termina o texto dizendo exatamente que mesmo aqueles que não morreram glorificaram a Deus. Isso não é um sinal de arrependimento deles aqui, mas é um sinal de que há um reconhecimento de que Deus é o Senhor. Reconheça que Deus é o Senhor e se arrependa dos seus pecados e o adore agora, através de Cristo Jesus. Louvemos ao Senhor com mais este cântico de adoração, o nosso Rei, o Rei das Nações. Louvemos ao Senhor. Obras, Senhor, todo povo
as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. Deus seja louvado, Ele é o Rei das nações e o nome dele é glorificado. Por isso, Deus demonstra misericórdia e triunfo, e o triunfo de suas testemunhas em meio ao juízo de seus opressores. O juízo não destrói a igreja, ela triunfa. Os ímpios que não ouvem o Cordeiro é que perde a oportunidade de triunfar com a igreja do Senhor para sempre. Nós estamos terminando, eu quero orar pedindo a Deus graças. Deus, em nome de Cristo, louvamos o teu nome, agradecemos pelo triunfo da tua igreja, em meio às lutas e às provações, em meio ao martírio e às dores, a tua igreja não é destruída. Ela cumprirá com a meta, ela cumprirá com o propósito, e o teu nome será glorificado através dela, por meio da palavra santa, fidedignamente pregada. Teu nome seja exaltado para sempre, em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos terminar com a nossa súplica permanente. Vamos então convidar os irmãos para assim fazermos juntos, celebrando ao Senhor. Nossa súplica permanente está no Salmo 90, verso de número 17, que diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos, em nome de Jesus. Amém. Até quinta-feira, se Deus permitir, estudando a carta de 2 Timóteo. Forte abraço a todos.